Pedrinho, boa noite. E Eduardo, tudo bem? Tudo, me ouve Prazer. bem? Tá tranquilo? Muito bem. Tranquilo. Maravilha. Então vamos lá, Maravilha. rapaziada. Muito boa noite, né? Voltando a mais uma das nossas lives aqui da Desportiva, hoje com essa grande figura, né? Pedro Soares. Já ouvi muita história, Pedrinho. Eu que sou, né? Tô novo, tô tramitando agora pela Desportiva. Ouvi muita história, né? E hoje o que eu vou fazer é só te aguçar uns pontinhos para deixar contar essas histórias aí, né? Pedrinho, boa É. noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aí. Não, obrigado, prazer enorme. Antes de mais nada, quero te parabenizar pelas produções das lives, eu tenho assistido, e também pelo seu trabalho, né, como preparador físico do clube. E uma coisa muito importante, né, mesmo você não sendo do Estado, a gente percebe o seu comprometimento com o clube, entendeu? A gente percebe que você está muito envolvido com o clube, com o projeto do clube, com essas pessoas que estão aí na retaguarda. E se Deus quiser, a gente vai conseguir os objetivos, que é levar a Desportiva para o lugar onde ela tem que estar. Maravilha, te agradeço muito, Pedrinho, nada mais é do que retribuição pelo carinho que eu tive quando cheguei no estado do Espírito Santo e principalmente na Desportiva, né? Então, acho que essa dedicação, esse envolvimento é retribuir a maneira com que eu fui recebido aí, né? A gente não tem nada de senão para falar das pessoas que hoje estão à frente da Desportiva. Então o trabalho ele tem que seguir, tem que ser nessa linha mesmo de comprometimento, essa conduta aí. E eu acho que grande parte desse sucesso, desse princípio de sucesso que está sendo feito, é de resgate dessas pessoas da antiga da Desportiva, de resgatar ex-atletas, ex-dirigentes, de trazê-los de volta para o convívio do clube, né, porque são pessoas que realmente gostam do clube, têm um carinho especial pela Desportiva e acabaram se afastando por um monte de condutas e de procedimentos que durante os anos não foram talvez os mais adequados, mas aí o nosso intuito e a nossa ideia é resgatar essas pessoas e dentre elas, né, tu é uma delas, o senhor, né, é uma dessas que a gente Não, pretende que caminhe ao nosso lado. não, deixa o senhor para lá, tá? Por favor. Pedrinho, vamos começar então. Vamos lá, Tem vamos falar da Desportiva. Vamos lá. A grande maioria já conhece o Pedro, já sabe de onde ele é, de onde ele vem, mas algumas pessoas precisam conhecer, né? A gente viu a repercussão do anúncio da live, foi muito bacana, né? Me atrevo a dizer que foi uma das que mais teve interação de comentário, de coisa positiva ali, né? Todas foram muito bacanas, mas eu acho que tem muita gente aguardando essa live. Então, primeiro, assim, quem é o Pedro, de onde ele vem, como é que ele cai na Desportiva, como é que surge essa paixão, né? E a palavra é tua, Pedrinho. Bem, eu cheguei na Desportiva em 1972. Eu jogava num clube amador da minha cidade, de Cariacica sede, né? No Brasil de Cariacica. E foi um negócio muito interessante, porque a Desportiva o Gerard Aripe estava em reforma para o Brasileiro de 73, que é o primeiro ano da Desportiva no Brasileiro, né? E a Desportiva foi treinar lá no Brasil de Cariacica, que tinha um gramado excelente e tal. E aí, cara, numa manhã de sexta-feira, a Desportiva foi fazer um coletivo pronto lá. Eu tinha 15 anos de idade, estava na beirada do campo, e o Beto Presti, que era treinador do profissional, veio em direção a gente, né? Eu falei, pô, vai dar uma bronca, porque tá todo mundo aqui na beirada. Aí o Beto falou assim, vem cá, algum de vocês aí joga meia esquerda, eu tô precisando de meia esquerda para completar o time reserva aqui. Eu falei, eu sou meia esquerda, eu jogo. Você vê, 15 anos, pô. E aí, como eu jogava no Brasil, a minha chuteira estava lá no vestiário, era só abrir o portão e pegar a chuteira, né? Então o Beto me deu o material, eu entrei, né, pô, treinar contra o Cia, Evandro, o Serginho, o Zezinho Burg. Eu olhava pra cara dos caras e falava, pô, será que eu tô aqui mesmo, né? Tipo assim, né? E aí, quando deu um intervalo do primeiro pro segundo tempo do treinamento, o seu Lúcio Oliveira, que foi um grande dirigente, né, já nos deixou, foi um grande dirigente da base do clube, junto com o Beto, me chamou e falou, ó, você tem quantos anos? Eu falei, tenho 15. Falou, ó, segunda-feira, 2 horas da tarde, 2 retratos, 3x4, a sua cópia da certidão de nascimento se apresenta que você, a partir de hoje, você é jogador da Desportiva. Eu falei, eu não acreditei, né?
Acreditei, fiquei pô, com 40 minutos de treino. E aí, na segunda-feira, né, dessa data, aí, de uma segunda-feira de 72, eu adentrei aquele portão da sede principal e fiquei lá até 77, início de 77 como atleta, e depois voltei em 2011, né, final de 2011, para poder, então, novembro de 2011, para ajudar nessa reconstrução da Desportiva Ferroviária, quando a Justiça devolveu ao futebol, né, a Desportiva Ferroviária. Então, assim, e de lá para cá, depois eu fui para a Federação, fiquei até 77, e aí me afastei um pouco do futebol, voltei para Cariacica, eu tive, nesse 72, 77, eu tive uma passagem em 74 pela base do Flamengo, né? Fui emprestado, a Desportiva me emprestou, porque em 1973, em fevereiro de 73, num amistoso aqui contra o Flamengo, o Silvio Pereira era o treinador da equipe profissional, me lançou na equipe principal da Desportiva, nós empatamos 1-1, o Zico abriu o placar e o Zezinho Burgo depois empatou, e o Flamengo, 2 semanas depois, me levou emprestado, né? A Desportiva me emprestou. Eu voltei na metade de 74, fiquei até 77, e, enfim, aí teve esse ato aí, né? Eu voltei para jogar no Brasil de Cariacica, e em 97 eu fui convidado para ser superintendente da Federação de Futebol do Espírito Santo. Fiquei 12 anos na Federação de Futebol como superintendente. Saí em outubro de 2009 e em novembro de 2011, depois eu então chegava dentro da Desportiva de novo, né? Voltava à minha casa para, então, como gerente de futebol, reiniciar aí uma caminhada dentro do clube. Maravilha. Aproveitando, a gente tem o perfil oficial da Federação Capixaba, acabou de entrar na nossa live, né, para ver o contexto, né, do tamanho que o Pedrinho tem, tanto na Desportiva quanto na Federação. Né? Maravilha. Pedrinho, essa passagem pelo Flamengo, como é que foi? Né, foi emprestada ainda como atleta de base, né? Atleta de base, eu fui emprestado. Eu cheguei lá com 16 anos e você sabe, né, Eduardo, na nossa época, você estourava idade com 18 anos. Você não tinha essa transição para o seguinte, né? Então você tinha que ser jogador profissional já aos 18 anos. E aí, né, assim, eu não me arrependo de nada. Eu acho que na vida você não pode... Você tem que agradecer a Deus pelas oportunidades que você tem, né? Mas eu acho que houve, assim, o Giovanni, numa conversa comigo, né, meu amigo Giovanni, falou: Pedro, eu acho que o grande erro foi você ter saído por empréstimo. Porque quando você sai por empréstimo, o clube fica meio que em cima do muro, né? Se jogou, deu certo, vamos comprar. Se não deu, a gente devolve. E eu cheguei no Flamengo, quando eu cheguei no Flamengo, o treinador da base, do juvenil, era o Pavão, o Finaldo Pavão. Inclusive, foi o treinador do Vitória aqui no Espírito Santo. Ele me chamou e falou: Pedro, o problema é o seguinte, lá você está jogando já no time de cima. Mas esse time aqui vai, além de disputar o tricampeonato da categoria, todos eles estouram a idade. Então, eles vão ter... Aí foi o Andrade, Adílio, Júlio César Ligueri, Júnior, que são esses caras, entendeu? Tinha um centroavante meia boca do Flamengo. Tinha um centroavante que estava emprestado do Grêmio ao Flamengo, o Claudinho, um centroavante que depois foi para o Curitiba, né? O Dequinha, Paulo Roberto, assim, um time... Então, falou: esses caras vão ter que jogar, mas a gente vai ganhar esse campeonato. Ele falou para mim assim: todos eles vão subir, aí eu vou trabalhar com todos vocês que estão chegando agora. Só que deu errado. O Madureira do treinador Nelsinho, que treinou a Desportiva aqui, fez um timaço lá, ele me ganhou do Flamengo na Gávea de 1-0 e decidiu o título com o Fluminense no campeão. Pavão foi dispensado. O Jaime Valente, não o Jaime Almeida, que foi nosso treinador, o outro Jaime Valente, assumiu. E simplesmente ele, assim, o Chiquinho do Ceará, o Luizão do Marília, o Marco Lima, que veio do Castelo, que estavam por empréstimo, a gente teve pouca chance com ele, né? A gente jogou muito pouco. O empréstimo terminou, eu retornei, enfim, mas foi uma passagem boa, né? Enfim, é um aprendizado de vida também, né? Eu muito cedo fui morar numa concentração, sozinho, enfim, né? De certa forma, tudo
tudo assim, teve o seu valor, né? E foi interessante também, porque chegando lá no Flamengo, eu reencontrei o Fio Maravilha, né? E o Fio Maravilha veio jogar em 73 aqui, emprestado pelo Flamengo brasileiro. E quando eu cheguei lá em 74, eu dei de cara com o Fio lá, e o Fio foi um cara que assim, me ajudou né, ali, enfim. Mas essa passagem do Flamengo foi assim, eu acho que como o Giovanni falou, se de repente, se eu sair negociado de vez, talvez a história tivesse sido outra. Mas, enfim, nada de arrependimentos e a vida seguiu, né? E bola para frente. O Sávio, na live que ele fez com a gente, ele comentou, e o Sávio é bem depois, né, do senhor, a passagem dele. E ele comenta que quando ele foi, a estrutura física e a estrutura da desportiva era melhor que a do Flamengo naquela época da base. No tempo do senhor também? Não, bem lembrado, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Olha, para você ter uma ideia, em 72, 73 na desportiva, a gente, como juvenil, a gente recebia o nosso salário. A gente ganhava. Né? Uhum. E estrutura de treinamento, estrutura de material para treinar, enfim, não devia nada, exatamente, sabe? Falou com muita propriedade, não devia nada. Maravilha. E aí, Pedro, volta para a desportiva e segue carreira lá. Né? Voltei para a desportiva, fiquei até início de 77, e aí, enfim, eu acabei parando mesmo, né? A gente... Porque, assim, Eduardo, às vezes você tem alguns contratempos, né? Você, às vezes, acha que o futebol, você é muito jovem, acha que o futebol é muito cor-de-rosa, né? E não é, né? Você sabe que não é, que a gente passa... Né? Enfim. E aí eu também, poxa, eu acabei... assim, eu fui trabalhar logo depois, mas, assim, eu nunca saí do futebol, né? Nunca. Eu fui amador, porque eu costumo dizer que eu passei por todas as etapas, né? Eu fui da arquibancada a gerente de futebol. Então, quer dizer, eu fui dirigente do clube amador, e aí o que aconteceu? Em 93, Eduardo, eu fui fazer o curso de treinador da ABTF, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, porque eu pensava em seguir a carreira de treinador. Aí veio uma oportunidade lá no Brasil de Cariacica, eu fui dirigir a base lá, e a gente fez um convênio com o Botafogo do Rio. A gente criou um núcleo lá em Cariacica. Eu fiquei em 93, 94, 95, 96, dirigindo o núcleo. E aí, em 97, veio o convite para assumir a superintendência da Federação de Futebol. Eu fiquei 12 anos lá na federação como superintendente. Então, assim, eu nunca, na verdade, o futebol sempre teve em mim, é minha paixão, é minha vida, enfim. A federação foi outro grande aprendizado, sabe, Eduardo? Um grande aprendizado. A gente fala que o bêbado, por exemplo, tem o vício do álcool, o fumante tem o vício do tabaco, nosso é o futebol, né, Pedro? Não foge daí, né, Pedro? Exatamente. Não, pô, às vezes, quer dizer, e o futebol, assim, grandes amizades eu fiz no futebol, grandes amizades, né? Grandes amigos, né? A turma da base aí do meu juvenil, né? Que eu vou escalar aqui, tá? Claudinho, Suamar, Lúcio Antônio, Alci e Pedrinho, Lulinha, Bira, que nos deixou agora há um mês, né? Bira e Rogério, Ademir, Coradini e Magno. Então, esses caras... Que é isso? Até hoje a gente está junto, a gente tem um grupo onde o Zap, depois veio, porque eu sou de uma geração, porque eu peguei o Célio, o Ilvano, Paulistinha, né? Quer dizer, a turma mais nova que chegou também. Então, tá todo mundo junto aí. Né? A gente resgatou agora o Osmar, que está lá em Conceição da Barra, o Assis, que está morando em Mantena, o Célio está na Bolívia, o Zé Antônio, Eurico Batari, enfim, a gente... Então, o futebol, ele tem essa coisa, né, Eduardo? Quando você passa bem pelas pessoas, quando você é uma pessoa que procura se relacionar bem, fazer o bem, né? As portas sempre estão abertas, né? E eu dou muito valor a essa questão das amizades, entendeu?
Então, tem grandes amigos da época do futebol, e, enfim, da época da desportiva, inclusive. Enfim, então, eu só tenho que... Eu só agradeço. Eu costumo dizer, Pedrinho, que o futebol ele tem duas grandes nuances. Ele pode ser um meio muito sujo, e aí eu costumo dizer que o futebol ele é o segundo meio mais sujo que existe, ele só perde para a política, que a política consegue extrapolar qualquer fator, mas ao mesmo tempo, o futebol, quando ele é bem vivido, bem feito, bem elaborado e bem pensado, ele é o maior meio integrador social que existe na face dessa terra. Não tem jeito. O futebol ele une e ele encerra qualquer dificuldade. O futebol parou guerra, né? O Santos conseguiu parar uma guerra com o futebol. A seleção brasileira no Haiti deu uma pausa na guerra. Então o futebol consegue ter essa nuance, né? Irã e Estados Unidos fizeram um jogo de Copa do Mundo no auge da crise, né? No auge da crise, exatamente. Então, quer dizer, quando ele é transformado para uma coisa boa, ele consegue ser uma das melhores coisas que tem. Né? À vontade. Não, você, como um profissional do meio, com a sua experiência, quer dizer, se eu falar para você que eu não tive algumas decepções, eu vou estar mentindo, né? Tem. Agora, assim, numa escala de 1 a 10, eu só tenho 8 de coisas boas, sabe, do prazer. Eu tenho muito prazer, entendeu, Eduardo? Trabalhar com futebol. Eu me entrego muito, entendeu? Eu sou uma pessoa que, assim, que eu acho que, por exemplo, eu gosto muito mesmo como na gerência do profissional, eu gostava muito de estar lá na base, né? Porque é o seguinte, esse núcleo que eu dirigi lá no Brasil de Cariacica, do Botafogo, você olha para o olho do garoto, ele acha que ele vai ser um novo Ronaldinho Gaúcho, um novo fenômeno, um novo Neymar. E você, como educador, você tem a obrigação de falar para ele que não é bem assim. Que precisa cuidar né? Porque o funil vai ficando muito estreito. Então você, né? Quantas vezes, Eduardo, a gente viu um garoto no sub-13 que no sub-15 arrebentou, que no sub-17 era grande esperança, mas que na transição para o sub-20 já não foi mais a mesma coisa, né? E aí não chega nem a da profissional, né? Então você Ontem eu participei de uma live, fui convidado de uma live ontem, né? É um menino 2000, menino vai fazer 20 anos, mas já está trabalhando, está fazendo educação física, está trabalhando, me convidou para contar algumas experiências e perguntar como é que a desportiva enxerga a base. E aí ontem eu tive a oportunidade de, pela primeira vez mais num ao vivo, poder conversar com ele, e um dos temas que a gente colocou foi esse, Pedrinho, da questão da formação integral do atleta. Os clubes, hoje em dia, eles não podem mais pensar em formar apenas atletas, eles têm que formar cidadãos. Essas crianças, que são crianças de 13, de 14, de 15, 16 anos, eles têm que estar antenadas ao que acontece ao redor delas no mundo, de temas sensíveis, homofobia, racismo, bullying. Então, eu acho que o clube é também um meio integrador e formador de caráter das pessoas, né? E bom saber que a gente tem pessoas, né, que estão aí dentro e que vão contribuir muito. Porque a gente está finalizando a questão do caderno metodológico, de colocar isso no papel, para quando retomar a questão da base, a gente poder jogar isso realmente para a prática e ter na desportiva realmente a questão de formar pessoas, formar cidadãos além dos atletas. Porque às vezes, Eduardo, o menino quando está começando, ele se espelha muito em quem está fazendo muito sucesso, né? Quem é o cara do momento. E às vezes o cara do momento não é um exemplo, né? Às vezes o cara do momento não é um exemplo. Você tem que falar muito isso para ele, ó. Tente jogar igual a ele, mas esquece esse comportamento, né? E você tem que, porque é o seguinte, é uma carreira muito, muito rápida, É muito né? curto. Você tem, se você não se preparar para isso, aí você tem toda a razão. O clube tem esse papel, essa obrigação, até eu acho, de passar isso para os jogadores. Eu fico muito feliz, às vezes, Eduardo. Um ano atrás, eu encontrei com um rapaz que foi do núcleo. No primeiro momento, eu não reconheci. Falei, não, eu sou o Edmilson, sou Pedro. O senhor falava para a gente estudar. Hoje eu sou formado em administração de empresa. O futebol, para mim, não deu, mas eu estudei, me formei. Isso é uma grande satisfação, entendeu? Então, a formação do atleta, para que ele, quando ele chegue no profissional e chegue bem,
né? Bem assim, em todos os sentidos, né? Bem sabendo que eu tenho que treinar, que tem que cumprir com as suas obrigações, a parte disciplinar, né? Entender a parte tática, né, Eduardo? A parte tática que às vezes poucos entendem, né? Enfim, então eu sempre transitei muito pela base porque eu gosto muito, entendeu? E aí eu acho que assim mas sonho mesmo porque assim como atleta da desportiva eu tive uma base maravilhosa, eu tive treinadores de primeira linha que assim que não cuidavam só de mim como atleta, mas como homem. A desportiva passava a ser a segunda casa, né? Você chegar 8 horas para treinar na desportiva, encontrar o professor Paulo Pimenta te esperando na balança de pesagem, o professor Mauro Marques, né? Enfim, o professor Tião Gomes, o professor Marins, né? O professor Cidinho, né? Foram formadores, grandes formadores. Então assim, eu sonho muito em ver a desportiva retomando essa questão da base. Hoje, a gente vê os nossos clubes, né, de modo geral, terceirizando a base, não tem nada contra, mas assim, um clube do tamanho da desportiva tem que ter o seu sub-13, sub-15, sub-17, 19, com seus gerentes, com seus treinadores, né, disputando os campeonatos para formar, né, que é uma outra grande confusão que fazem. Né? Às vezes, eu tinha uns contatos com treinadores da base, o cara queria ser campeão do sub-15. Falei, presta atenção, ótimo ser campeão do sub-15, maravilha. Mas se você botar 3 jogadores no sub-17, seu trabalho já está perfeito. Entendeu? Porque o ser campeão do sub-15, ser campeão do sub-17, passa a semana, Edu, todo mundo esquece. Mas aquele garoto que você botou, que você conseguiu formar para uma categoria acima, esse garoto aí pode ser dinheiro em caixa mais na frente. Exatamente. Pedrinho, estamos tendo uma interação muito bacana. Gilmar está aí, falou, estou na área, Pedro. Né? Grande Gilmar também. Capitão. A gente fez uma live com ele, foi muito bacana. Né? Conheci o Gilmar aqui pela tela e, cara, grande live. O Wanderson, né? Ele está em Caldas da Rainha, Portugal, falando que ama a desportiva. O filho dele vai fazer um cachecol da desportiva para ele usar lá. Oh, que legal. Muito bacana. Esse elenco, esse grupo que a desportiva formou em 2012, 2013, né, que foram os 2 anos assim, né, nós ganhamos tudo, né? 12 e 13 nós ganhamos tudo. Aí 14 a gente não foi muito bem, 15 fomos vice, foi quando eu saí. Mas assim, foi um grupo muito bom, mas um grupo de profissionais da primeira linha, jogadores que entendiam a situação, entendiam a dificuldade do clube e acreditavam em quem estava, né, toda a equipe que estava fazendo esse trabalho. Gilmar foi uma figura muito importante, Léo Oliveira, enfim, né, o David Daniel, o Hércules, o Flavinho, o Carlos Alberto, enfim, Pablo, um grupo muito bom. O Felipe que chegou, o David, enfim. O Felipe e o David. O Felipe e o David que estão no elenco hoje estão até hoje, 2012 lá. O David Denner, que é o nosso convidado da quinta-feira é com o David Denner. Então é outra grande live na quinta. Muita conversa com o David Denner. Muita. Fabiano Soares aqui mandando um abraço, né, para o senhor. O Gilmar tá querendo resenha. Ele tá falando, fala pro Pedro que não sabe disso. Tá querendo graça, Gilmar, tá querendo graça. Deixa ele. Pedrinho, tem algumas histórias que a gente precisa contar. E uma delas me confidenciaram em off. Eu não vou falar quem. Eu vou quebrar um protocolo. Eu costumo dizer, eu não consigo guardar dinheiro. Segredo, então, nem pensar. Mas essa eu vou guardar. Como é que foi uma história de um discurso num velório, num enterro? Como é que foi essa história, Pedrinho? Não, esse off tem nome. Carlinhos Faria. Eu não vou negar. Foi o seguinte, Eduardo, eu estava na federação, né? Eu tinha uma interação muito grande com a arbitragem, né? Porque os caras são muito mal compreendidos. Quando você joga, né?
quando você joga, né, você é uma coisa. Quando você vira dirigente e passa a acompanhar o trabalho desses caras, você vê quanta dificuldade que eles têm, né? Então, eu tinha muita interação com os árbitros e eu participava toda terça-feira da reunião das comissões da arbitragem, que fazia a análise dos jogos de final de semana. Como eu acompanhava muitos dos jogos, o Túlio Tibur, que era dirigente da comissão, me chamava. E lá fazia parte, e o Demar de Castro. Assim, eu só conhecia o Castro, eu não conhecia a família dele, não conhecia mais ninguém. E ele é um cara muito arredio, mas faz muito pouco do pós-reunião. E aí o Castro veio a passar mal, foi para São Paulo e faleceu lá em São Paulo. Aí o presidente da federação me ligou, o Marco falou, Pedro, eu estou em Brasília, não vou poder ir, o Castro faleceu, já está tudo certo, já mandei comprar a coroa de flores, vai você, o Wallace Valente e a Lourdinha, 12h30 vai passar o carro para pegar vocês, porque o sepultamento é 13 horas e Santo Inês. Beleza, tranquilo. 10:50 o carro chega, atrasado. Aquela coisa toda. Chegamos lá em Santo Inês, 13h20. Aí, sabe aquela história? Apressado, eu falei assim, a primeira pessoa que eu vi na minha frente, falei, o sepultamento. Falou, senhor, está acontecendo ali agora. Rapaz, eu cheguei lá, Eduardo, o caixão estava na metade da sepultura, bicho. Eu falei, por favor, parem. Por favor, parem. Aí, pô, pararam. Eu falei, vim aqui em nome da Federação de Futebol prestar nossa homenagem ao grande árbitro de futebol, que estava fazendo um grande trabalho na comissão de árbitros, ajudando a formação de novos árbitros. Então, eu vim aqui em nome do presidente da federação prestar essa homenagem. Aí a viúva levantou a mão. Falou assim, senhor, eu posso falar? Eu falei, não, senhora, claro, a senhora como viúva. Olha só, está havendo um equívoco. Meu marido era pedreiro, nunca apitou a partida de futebol. Pô, e a cara vai aonde? Pô, meu amigo, só me restou, bicho, pedir desculpa. O Wallace saiu pulando a sepultura, correndo com a... Mas essa história é longa, ela não termina aí. Porque nós ficamos lá esperando o sepultamento e o corpo não chegou para o Centenário, o corpo foi para Ponta da Fruta. Houve uma... Na época não tinha celular, eu ligava do orelhão do cemitério para a federação. Marcelo, não, Pedro, vai chegar aí, tá atrasado, o voo atrasou, não sei o quê, e não chegou. E lá em Santo Inês, Eduardo, os sepultamentos eram por horário. 13h30, 14, não era, você não tinha. E aí, essa história foi longa, muito longa, não acaba só aí, mas enfim. E olha, e teve uma aí também, não sei se o Carlinhos contou, que foi, rapaz, assim, no velório do pai do doutor Alcemir Pimentel, né? Deve ser essa que o Gilmar está falando. O Gilmar botou, tem mais uma boa de velório. Então, o pai do doutor Alcemir faleceu, né? Seu Wilson, para poder agilizar, encomendou uma coroa de flores próximo do cemitério, né? E nós chegamos lá, o pai do doutor Alcemir estava na Capela 6, e na hora de chegar essa coroa. Aí conseguimos descobrir que o taxista tinha entregue na Capela 7, por engano. Aí, seu Pedro, pô, vai lá, tá lá na Capela 7, pega lá pra gente. Então, Edu, quando eu cheguei na Capela 7, estava lotada. E eu olhei assim, eu vi a coroa lá no cantinho do Esportivo Ferroviária e tal. Aí me aproximei, estava viúva com a filha. Eu falei assim, minha senhora, eu sou gerente da Desportiva Ferroviária. Sabe o que aconteceu? Você não vai acreditar. Nem eu acreditei. A senhora falou assim, meu Deus, muito obrigado pela homenagem. Meu marido era um torcedor fanático da Desportiva. Nós recebemos a coroa de flores aqui com muita alegria. Eu falei, pelo amor de Deus, isso não está acontecendo comigo. Isso não está acontecendo comigo. Aí eu tive que explicar tudo para a senhora, bicho. A filha dela entendeu. E aí eu peguei. Enfim, então eu agora, velório, eu chego 3 horas antes. Para evitar problema. Demais, demais. O Breno colocando aqui, Carlinhos fofoqueiro. Pedrinho, o Nick Gomes aqui pedindo para contar a história do ônibus quebrado em Vargem Alta. Do ônibus quebrado em Vargem Alta?
Diz que salvou a torcida. Ah, não, pô. Aquela situação foi complicada, né? Porque nós perdemos o jogo lá em Vargem Alta e a torcida estava uma fúria. Foi em 2014. A torcida estava uma fúria com a gente. E o ônibus quebrou, meu irmão. E no meio do caminho houve muita negociação. E, enfim, mas entre mortos e feridos todos saíram bem. O Nick lembrou isso aí. Mas a torcida não estava muito contente com a gente, não. Que beleza. Pedrinho, e nesse tempo todo aí, enquanto dirigente da federação, como é que tem visto essa evolução, né, do futebol como um todo, mas principalmente dentro da federação? Como é que o senhor vê aquele tempo enquanto estava lá e hoje a atuação da federação, né, no comando aí do futebol do Espírito Santo? Olha só, como falei para você, eu cheguei na federação em 97, né? Nós tivemos aí 3, 4 anos, nossos times batendo na trave no Brasileiro. A Desportiva ficou por 1 ponto em 98, né? E, enfim, mas o grande problema, Eduardo, do futebol capixaba como modo geral, eu vou falar aqui com toda a sinceridade, aproveitar essa live para a gente fazer um papo bem aberto, é o pouco comprometimento das instituições com o futebol do Espírito Santo. Entendeu? Eu acho que aquilo que nós tivemos nos anos 70, né, que tínhamos a Vara do Rio Doce com a Desportiva, eu acho que isso, assim, a grande dificuldade que a gente tinha era você, por exemplo, convencer a uma instituição, né, do Espírito Santo, uma grande empresa, que o futebol capixaba era viável e é viável. Junto a isso, aconteceram algumas coisas, tipo, por exemplo, quando a Vale saiu da Desportiva, a Desportiva passou por uma grande crise, né? Então se enfraqueceu como clube. Os outros clubes, o Co-Irmãos, os Co-Irmãos dependiam muito daqueles beneméritos, né? Daqueles beneméritos. Se o benemérito ajudava, tudo bem. Se não ajudava, tá. Houve também uma politização, uma parte política do futebol, que não tem nada contra, tá? Eu acho que quando vem para ajudar... Mas, assim, o que aconteceu? Houve uma leitura equivocada. As equipes do interior viraram muito times de prefeituras. Você está entendendo? Então, por exemplo, São Mateus, Linhares, Muniz Freire, Castelo... Se a prefeitura estava junto, tínhamos um time de futebol. Se não estava, não tínhamos. E aí é o que eu sempre colocava para o dirigente. Pense na sua instituição como um clube, não como um time de futebol. Um time de futebol vai jogar um campeonato por 3 meses. Agora o clube tem que ficar 30 anos. Né? E aí havia um equívoco muito grande, como o Marco era deputado federal e tal. Os dirigentes achavam que era muito fácil você conseguir tudo. Né? Aconteceram boas ações. A gente conseguiu, eu acho que, assim, entre altos e baixos, né? Aconteceram boas ações, mas, assim, eu acho que não houve uma evolução fora de campo, na gestão. Entendeu? A federação, eu tenho certeza que hoje está assim, a federação, na sua parte administrativa, na sua parte operacional, ela vai bem, ela sempre foi bem. Né? Ela tinha uma estrutura de trabalho muito boa. Mas, assim, a gente não... Assim, algumas respostas elas não vinham dentro do campo, como também, às vezes, nós errávamos. Né? Muitas vezes a gente tinha que fazer uma autocrítica. Às vezes a gente no intuito, por exemplo, houve uma parte técnica que ficou muito prejudicada, Eduardo, porque numa visão de que, de repente, a interiorização do futebol poderia dar uma ajuda, e acabou que não acontecendo, porque às vezes equipes que não tinham muitas condições de estrutura, uma praça de esporte não muito adequada, né? Havia uma questão no calendário que a gente depois modificou com a criação da Copa do Espírito Santo, porque quando acabava a primeira divisão, e outra coisa, os contratos eram 3 meses, né? Em cada clube. E quando eu cheguei aí, já só para fazer abrir um pequeno parênteses, quando eu cheguei na Desportiva em 2012 como gerente, a gente fez um contrato de 1 ano. De 1 ano. Né, para toda a temporada.
Então, os clubes, eles se acostumaram muito nessa questão. E aí, fazer um contrato de 3 meses, quando chegavam para disputar a competição nacional, não tinha continuidade de trabalho. Aí trazia todo mundo de novo, muito contrato, outro jogador, outra equipe. Mas eu acho o seguinte, eu acho que eu tenho grandes amigos na imprensa, amigos, né? Mas assim, a gente, né, sempre sofreu muita influência do futebol de outros estados. E hoje, por exemplo, isso aí já levou tempo. Nós temos a nossa brava Rádio Espírito Santo, só que, né, que faz futebol na Grande Vitória, porque viaja, que mantém uma equipe de esportes. Eu tenho uma experiência na Copa do Brasil de 2002 ou 2003, esportivo em Fortaleza. Foi 1-1 aqui, um empate aqui de 1-1. Nós fomos fazer o jogo de volta de Fortaleza. Eu, como federação, a federação sempre me enviava acompanhando o nosso clube. Eu cheguei lá no Castelão, 18 rádios. 18 rádios para fazer o jogo em só a Rádio Espírito Santo. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que teve muita gente boa, empresas sérias, que se decepcionaram em algum momento, né, de repente estar patrocinando o time errado, por na hora errada, né? E aí, enfim. Mas eu acho que assim, eu acho que há um caminho que é o fortalecimento dos nossos clubes, né? Eu não tenho problema nenhum de falar dos nossos irmãos, dos nossos rivais. Por exemplo, o Vitória agora anunciou que zerou toda a sua dívida, né? A dívida trabalhista, isso é muito bom. O Esportivo está no caminho disso aí, né? O Esportivo vem cumprindo com seus compromissos. É isso que a gente tem que falar para o nosso torcedor. Aproveitar para dizer para se associe. Quanto mais sócio torcedor a gente tiver, mais forte, né, nós vamos ser. Então, eu acho que, assim, eu vejo a federação, o Gustavo é um gestor preparado, né? Ele administrativamente ele se preparou, mas eu penso assim que eu acho que o envolvimento, né? O próprio governo, tá? O próprio poder público. Eu viajei esse Brasil inteiro, Eduardo. Aonde eu ia, estava lá, Banco do Ceará, prefeitura de não sei o quê. E nós já passamos. Eu passei por várias experiências aqui que não pode, isso não pode, isso é proibido, isso não sei o quê. Né? A gente teve aí situações de que a gente via que havia uma certa má vontade, havia até uma questão muito, muito política, né? E as pessoas faziam na cabeça uma confusão muito grande. Não, se aprovar esse projeto, vai ajudar o presidente da federação, que é político, enfim. Então, eu acho que, dentre várias coisas, aí é uma live aí para 5 horas, eu acho que o envolvimento das instituições, do poder público, das empresas, da própria imprensa, né? Assim, todo o segmento, né? Vem a federação, vem os clubes. Eu acho que é uma mudança de gestão, no modo geral. Pedrinho, aproveitando isso, será que esse afastamento, né, das empresas, daqui a pouco do poder público, não foi? Deixa eu só tirar o fone aqui. Agora um pouquinho, o Cleuto acabou de me avisar que estava chiando. Ah, tá. Será que esse afastamento das empresas do poder público não é pela falta de gestão dos clubes? Porque vamos pensar o lado econômico e o lado profissional da coisa. Eu, com poder de investimento, eu vou colocar meu dinheiro em algum lugar que eu percebo que não tem uma gestão correta, uma gestão coerente, que tem pessoas que condizem com lisura ou com transparência? Você acha que não foi por isso também? E que tem que, o futebol do Espírito Santo tem que dar uma retomada disso? Perfeito. Eu, assim, enquanto esses 12 anos de federação de futebol, a gente passou por várias situações dessas, né? Do governo se afastar, das empresas se afastarem, porque você fazia um benefício, né? Não vou dar nomes, nem não quero criar polêmica, mas quando nós conseguimos no governo Albuino a volta da nota milionária, não sei se você chegou a conhecer esse projeto, né, que você trocava a nota fiscal por ingresso e ajudava os clubes, né, os estádios ficavam cheios.
Pô, teve clube que, pô, deu 6 milhões de nota fria, entendeu? Então, aí chega o governador, ó, não quero mais. A gente teve um ano que nós conseguimos, junto a uma empresa de transporte, ônibus de graça para o profissional e para o sub-20. Tinha diretoria que alugava o ônibus, o sub-20 para a torcida e botava os dois no ônibus do profissional, o profissional e o sub-20. Então, quer dizer, você... agora, eu acho, a minha esperança, quando eu vejo, estou falando da Esportiva, também as pessoas que estão no Vitória, que estão lá, eu conheço bem, quando eu vejo a Esportiva com esse grupo que está aí, né? Esse grupo gestor, as pessoas que estão se envolvendo, essa garotada, esses meninos que né, que estão vindo, pô, eu vejo o grupo lá, pô, uma turma jovem, eu vejo de novo o doutor Márcio, de novo o doutor Salustiano, né? Que são pessoas que dão credibilidade, né? O Carlinhos Farias, enfim, para não correr risco de esquecer de alguém. Mas esse grupo que está aí, né? Pensando na Desportiva para 2020, 2021, 2022, enfim, eu acho que é uma grande esperança de você falar assim, olha, pode vir que você não vai ter nenhum tipo de problema. É uma máxima do futebol, né, Pedrinho? Quando mescla juventude com experiência, a coisa tende a dar certo. A gente fala isso dentro do campo. Eu acho que na gestão é a mesma coisa, né? Não, e eu vejo a turma aí muito pé no chão, entendeu? Quer dizer, assim, um entusiasmo em prol do clube, mas com o pé no chão. A gente sabe que não adianta você imaginar estar na Série A daqui a 2 anos, que não vai acontecer. Né? Primeiro vamos cuidar do clube, vamos reestruturar o clube. O clube forte, vamos ter times fortes, vamos ter, né? Por exemplo, apesar de eu achar, Eduardo, que, por exemplo, que se a gente conseguir colocar o pé na Série D esse ano, já é um grande passo. Né? E mudou, a federação agora anunciou que não vai ter a Copa Espírito Santo, né? E que o campeão e vice do estadual serão os representantes na Série D. Então, eu acho que você ter essa oportunidade de estar na Série D brigando por um acesso, eu acho que quando o empresariado, quando o poder público olhar para as pessoas que estão em volta, né, eu também acho que é uma grande oportunidade. O Cleuto falando aqui que o Pra Frente Desportiva nasceu no Bar do Alemão, com a picanha que o senhor levou lá. Grande Renato, foi mesmo. Eu, Carlinhos, ele, eu acho que o Fernando Passamani, eu acho que sim, foi ali. A gente sentando, tomando uma cervejinha, comendo uma picanha no Bar do Alemão, que o Cleuto falou que ia pagar depois outra, até hoje, nada. Né? Foi ali. É ruim de por exemplo, Eduardo, o Alemão, por exemplo, é um grande Grená, grande torcedor da Esportiva. Ele falou para mim que vai comprar a cadeira, entendeu? Quando essa pandemia der um tempo aí que a gente puder estar presencialmente, eu gostaria muito de apresentar o Alemão aí, entendeu? É um cara muito bom. Pedrinho, a gente está com 45, dá tempo sim. Eu preciso, até a nível de conhecimento, né, próprio e de colocar para parte da torcida, porque eu escuto muito assim, a torcida da Desportiva tem se renovado muito. Muitas mulheres na arquibancada, muito pessoal jovem, né, mesclando com aqueles antigos que estão retornando, mas que houve uma debandada em alguns anos do apoio da torcida. Muito se fala que essa debandada foi depois daquela gestão da Capixaba, que ela foi meio desastrosa, né? E agora está desse resgate, de repente, essa volta de credibilidade para o pessoal poder ter uma ponta de esperança e poder voltar. O senhor chegou a participar de parte da gestão da Capixaba nessa transição, né? Sim. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que realmente foi aquele período? As ideias foram mal geridas, o planejamento foi mal executado. Por que deu errado? E como é que a gente reergue esse clube agora,
tendo toda essa dificuldade, que é um passado, mas é um passado recente, não é um passado tão longo, a gente percebe que a torcida desportiva é doida para apoiar, ela quer um motivo para apoiar, mas ela é muito machucada com isso tudo. Então, na visão do senhor, como é que a gente agrega tudo isso de novo e dá um basta, um ponto final naquela história de não se pensar, tem que se pensar porque tem um imbróglio na justiça muito grande com aquilo, mas de virar essa página, de deixar aquilo para trás e de realmente seguir agora olhando para frente com essa gestão e com essas possibilidades novas. Olha, Eduardo, assim, o que eu vou falar não tem nada de pessoal, eu não vou falar de pessoas, eu vou falar de gestão, né? Primeiro que eu acho que foi um grande equívoco, a Desportiva saiu em 98 a um ponto da Série A, quer dizer, né? Estádio lotado, estádio cheio, né? Os jogos da fase final, média de público de 17 mil, né? Enfim. E aí, assim, cara, é duro, né? Porque você perceber que você foi muito enganado, que a torcida foi enganada, que as pessoas foram enganadas, né? Que por trás daquele discurso de um clube empresa, um clube que vai chegar à Série A, um clube muito vencedor, havia uma série de outras intenções que não era o futebol, né? E aí, pô, ficou logo de cara, quando você muda o símbolo, põe uma cor diferente na sua camisa, você não cuida da sua parte, da parte social, né? Quando você divide o Gerard Aripe em 7 campos de society, enfim, né? Isso aí realmente, quer dizer, e por mais que o torcedor tenha acompanhado, mas não era a Desportiva que o torcedor, né? Que ela amava, enfim. E aí, né? Eu estava na Federação de Futebol ainda, né? Foi em 99, eu estava 2 anos de Federação de Futebol, e foi uma relação muito complicada, né? A gente sabia que ia terminar onde terminou, porque a relação foi muito complicada, né? Então, pô, a tristeza enorme, mas quando retoma em 2010, né? E aí eu cheguei em 2011, a gente viu, cara, que tinha um gigante enorme que estava só deitado, né? Que tinha, assim, uma torcida com uma paixão enorme. E eu queria aqui aproveitar até para agradecer muito, né? 2012, 2013, o apoio da torcida, pô, a Granamor, a TEG, a meninada tinha a Gigante Grená, enfim, as organizadas, o torcedor comum que ajudou muito. Olha, houve um movimento enorme, como falou, não, o nosso time está de volta, né? O nosso time está de volta. E aí, eu acho que gestões ainda não muito profissionais, talvez por isso a gente não tenha, naquele melhor período nosso, né, que a gente deu uma arrancada muito boa, logo depois de 2015, 2016 também, 2016 com 2 anos seguidos de Série B. Enfim, lá atrás, a falta de uma gestão mais profissional, eu tenho que reconhecer isso, né? E aí, como eu falei para você, não estou falando de pessoas, não estou falando mal de ex-presidente, nada, estou falando da gestão, né? Enquanto tinha algumas pessoas que pensavam, né, num clube grande, enquanto clube primeiro, isso às vezes não tinha o feedback na própria diretoria. Então, essa retomada que já está acontecendo, Eduardo, quando a torcida percebe credibilidade, quando a torcida percebe que o trabalho é sério, ela volta. E ela vai voltar e ela está voltando, né? Assim, eu acho que o torcedor da Desportiva é um dos mais apaixonados do Brasil. Entendeu? Você vê essa meninada aí, cara, que nunca viu um jogo de Série A aqui. Eu via todo dia. Entendeu? Ver a situação, digamos assim, entre aspas, né? Esse pavor que ainda ronda o clube, né? E a gente acredita, e as pessoas que estão no clube, né? Existe um passivo ainda grande, né? Que está sendo diminuído com o compromisso dessas pessoas, né? Por isso que eu chamo o torcedor para se associar, fazer o sócio torcedor, que ele vai ajudar muito, né? Então, eu acho que essa retomada ela passa
pela credibilidade das pessoas que estão no clube. Entendeu, Eduardo? Aqui, sem jogar confete, é o seu trabalho, é o trabalho do grupo que está aí administrando o clube, é o trabalho do grupo gestor, dos outros grupos que tem na Desportiva. Eu faço parte de 3, 4 grupos de WhatsApp do clube, e assim, pessoas apaixonadas, que estavam só querendo acreditar de novo, entendeu? E aí essa credibilidade, ela está chegando. E eu tenho muita esperança, muita convicção, porque, assim, com todo respeito aos rivais, a Desportiva é um clube que jogou 12 campeonatos brasileiros de Série A, tem um estádio, tem uma camisa pesada, tem uma torcida apaixonada. Aonde você vai, aonde eu viajava, chegava, pô, e a Desportiva, né? Assim, enfim, então eu acho que você vê aí, o Cleuto postou um dia aí 2 vitórias seguidas, uma contra a Vitória da Bahia e outra contra o Bahia. A gente ganhava desses caras todos os dias. Então, mas é verdade. A gente fazia jogo duro com o Rio São Paulo, mas os outros estados eram. Então, mas passa o torcedor da arquibancada, que ele é muito crítico, ele é muito observador, passa pela credibilidade de quem está no clube. Você está entendendo? Ele olha para o dirigente e fala, não, esse cara tem credibilidade. Eu vou ajudar o clube porque eu acredito nele. E aí cabe, né, cabe a nós, eu falo nós, mesmo não estando, né, como dirigente, mas nesse grupo, que cabe a nós, quando falo nós, falo de toda a Desportiva, não deixar que isso seja apenas mais um sonho de verão, mais uma conversinha fiada, né? Mais uma resenha, né? Que o torcedor fala. Ele tem que olhar para o Eduardo, tem que olhar para os jogadores, tem que olhar para o Salustiano, tá falando, não, esses caras têm credibilidade. Esses caras são. A Desportiva, ela tá assim, resgatando, né? E outra coisa, tem muita gente boa ainda para vir, que eu tenho falado, que eu tenho conversado, tem muita gente boa com o pé atrás ainda, tem. São pessoas que eu tô conversando muito, né? Eu tenho falado muito, sabe? Tem mais gente boa para vir. Hoje a gente resgatou aí o Edmar Tononi, que foi vice-presidente da Desportiva, meu amigo Edmar Tononi, foi assim, uma excelente contratação, né, para essa equipe aí de dirigentes. Enfim, então, Eduardo, passa por isso. Passa por você passar credibilidade, para você, o clube, você chegar para o torcedor, chegar para o empresário, chegar para o poder público e falar, não tem brincadeira aqui. A gente está trabalhando com seriedade num projeto para resgatar não a Desportiva. Resgatou o futebol capixaba. Né? Que eu acho que começa pela Desportiva. Quando se fala que é o maior clube do estado, ela tem que ser realmente a locomotiva do futebol do estado. Porque a Desportiva, voltando a ser grande, ela obriga os outros a virem atrás. Ela obriga os outros a entrarem na rotina. Eduardo, eu às vezes eu brinco com os amigos, vem cá, você quer conversar futebol com clubismo ou sem clubismo? Então, sem clubismo nenhum, eu acho o seguinte, que vai ser muito bom para o Rio Branco, para o Vitória, para o Cachoeiro, para o Estrela, tal. Se a Desportiva voltar a ser essa locomotiva, puxar todo mundo. Você está entendendo? Exato. Então, a gente já teve um ano que tinha Desportiva e Rio Branco na Série A, Colatina e Vitória na Série B, na Taça de Prata, 4 clubes. O Serra fez também, né? Enfim. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar visando o nosso clube. Eu quero ganhar dos rivais 200 vezes se eu jogar com eles, mas enfim, eu acho que a gestão tem que ser focada no fortalecimento do clube, o clube como instituição. O time de futebol vai vir nesse embalo, né? Quando você se estruturar, porque o torcedor ele quer isso. Ele quer um clube que seja campeão todo ano. Ele quer ver a Desportiva sair dessa Série D, botar o pé numa Série C, brigar para estar na Série B, aonde estava, né? Em 98, em 99, em 2002, enfim. Então, eu acho que esse trabalho de resgate das pessoas que fizeram o clube, né, e que vão trazer o torcedor de volta é importantíssimo. Importantíssimo. Ótimo. E Pedrinho, corroborando com tudo isso,
Eu acho que nesse hiato que essa pandemia nos proporcionou, né, de agora já de cancelamento da Copa Espírito Santo, de volta do estadual talvez em novembro, né? Novembro? Novembro, teve uma reunião, até não sei nem se Setembro, poderia não? falar, agora vou falar. Teve uma reunião essa semana, cogita-se de voltar dia 2 de novembro aos treinos e 25 aos jogos. 20 de dezembro encerraria o estadual. É uma das possibilidades. Então, bem difícil, né? Foi uma das possibilidades que se colocou. E aí, recuperando só o raciocínio, nessa parada toda, a gente consegue fazer aí, eu perdi até a conta, não sei nem o número da live de hoje, mas trazer a torcida para dentro do nosso ambiente, mostrar o que está sendo feito, sócio-torcedor lançado no dia do aniversário, a gente está em fase final, tem um workshop saindo aí, de 3 a 7, com palestras absurdas, né? Eu não posso falar o nome das pessoas que já estão confirmadas, senão o pessoal me mata. Mas tem gente de alto gabarito no futebol nacional que vai participar disso. Então a gente está sendo pioneira mais uma vez, né, na questão da gestão, do trabalho, de organização e de mostrar para o nosso torcedor e para aqueles que gostam da desportiva o trabalho que está sendo feito. Então a gente precisa disso. E eu acho que a palavra, né, que o senhor usou muito bem, com propriedade, e é a palavra que a gente se baseia muito lá, é resgate. Resgate de credibilidade, resgate de transparência, resgate de pessoas que são apaixonadas por esse clube, por essa instituição, e que ficaram descrentes com tudo o que aconteceu, né? O pessoal aqui tem comentado muito a questão do tobogã também, que foi um crime ter derrubado o tobogã. Foi um crime... Foi um crime ter perdido o parque aquático. Pedrinho, vamos fazer o seguinte, 58 minutos. Vamos desligar e vamos voltar, que tem papo para mais aí. Tá bom, tá ótimo. Pode ser? A gente encerra, vamos manter aqui. Quando zerar aqui, que cair, eu entro de novo e a gente volta, porque o papo tá bom. A gente precisa ter esse papo aberto, esse papo franco com o nosso torcedor também. Até meia-noite a gente vai fácil. Tem muito comentário. Esse último tópico, que seria o último tópico aqui, foi uma enxurrada de comentário aqui, e a gente precisa ouvir e reproduzir o torcedor também. Porque o torcedor, a gente chama o torcedor sempre para ajudar. Beleza, ele quer ajudar, mas ele quer ver onde é que está indo o dinheiro dele, onde é que está indo a ajuda dele, né? Então, Pedrinho, vamos encerrar aqui, a gente já volta. Rapaziada, 2 minutinhos para voltar com o Pedrinho aqui, porque o papo ainda vai, ficou bom, entrou num tema muito interessante, né, que é o resgate agora. A gente já retorna aí. Pedrinho, até daqui a pouco. Voltando. Maravilha, voltando. Pedrinho, e aí vou confidenciar uma coisa. Para voltar, o papo tem que estar muito bom, viu? A gente voltou, eu voltei com o Carlinhos, e a gente ficou acho que mais 30 minutos. Com o Giovanni a gente voltou, porque cortou meio que a despedida dele e acabou ficando mais 10, 15 também. Então, quer dizer, rendeu e a coisa foi boa. E aí vamos lá, cara, acaba quando encerra, os comentários que estavam ali, eles acabam se perdendo. Mas algumas coisas que me chamaram a atenção. Se tiver aqui, de volta na live, teve uma pessoa ali que botou que manutenção de ar-condicionado e alguns trabalhos em torno de ar-condicionado viram patrocínio para o clube. A empresa dele falou que faria. Então, se tiver aí, já manda de novo, a gente pega o contato, já faz um contato, né? Tudo que a gente puder minimizar custo é uma coisa muito interessante também, é valor agregado, né? E muito a questão do tobogã, que foi, acho que o tobogã e o parque aquático foram 2 crimes com o patrimônio da desportiva, né, Pedrinho? O tobogã, cara, eu posso falar assim, porque eu fui um solitário naquela briga pelo tobogã. Porque o que aconteceu? O Corpo de Bombeiro, ele exigia uma adequação do tobogã às novas normas. Mas não era nada de difícil. E ia chegar, quer dizer, ele continuaria com os mesmos 5.000 lugares que sempre teve.
E eu, cara, fui assim, voto vencido lá, pô, seu Wilson, tá, não, vamos derrubar, 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 derrubar. E aí eu fiquei, porque eu achava que, assim, o Araripe perderia espaço e perderia um lugar muito tradicional, que você poderia, inclusive, negociar de forma diferente, um ingresso diferente, né? Atender um público diferente. Quer dizer, o tobogã poderia ser um local em que o clube tivesse uma possibilidade de fazer negócio. Você está entendendo? Como a geralzinha lá, que eu acho que a gente tem que brigar para dar uma liberada em breve. Enfim, então, para mim, foi uma grande tristeza, porque eu cheguei na Desportiva, não tinha o tobogã. E aí o tobogã foi criado para o Brasileiro de 73. Né? E aí, cara, assim, foi uma grande perda. Eu acho que o Araripe ficou falta alguma coisa no Araripe. Mas quem sabe a gente não possa, naquele local ali, mesmo com o espaço diferente que tem, já pensar, quem sabe, em breve, preenchê-lo outra vez. Eu até vou posicionar um pouquinho o torcedor, o pessoal que nos acompanha, que muita gente questiona também a questão da geralzinha atrás do gol ali. Eu não vou lembrar o ano agora, mas foi quando entrou a Lei Pelé, foi depois do incêndio da Boate Kiss também aqui no Rio Grande do Sul, que morreu 300 e poucas pessoas naquele incêndio, houve um endurecimento de regras. Então, o futebol hoje, para liberar um estádio, ele necessita de 4 laudos. Um laudo de engenharia, um laudo de vigilância sanitária, um laudo da Polícia Militar e um laudo do Corpo de Bombeiros. Sem esses 4 laudos, o estádio não é liberado, né, para receber público. Então, muito provavelmente, tem adequações que são corrimão que tem que ser colocado de tantos em tantos metros, o degrau que tem um limite, tem que ter um degrau num tamanho específico. Então, daqui a pouco o tobogã era só uma parede com os degraus, né, o Pedrinho? Daqui a pouco era corrimão, era degrauzinho menor, era coisa simples de fazer. O oficial do Corpo de Bombeiro, ele tinha muita boa vontade. Ele falou, Pedro, é só corrimão, vamos colocar, enfim, mas as pessoas já estavam com a ideia formada de tirar o tobogã e acabou que foi um espaço que não foi aproveitado, né? Então, enfim, o estádio perdeu capacidade, perdeu um local onde o torcedor gostava de ir e que o clube poderia criar um ingresso especial para aquele local, né? Para atender um torcedor que, de repente, né? Enfim, e aí tá lá, enfim, derrubaram o tobogã e o tobogã hoje, aquele espaço ali, virou estacionamento, né? Não, e desde que criou-se a questão das barras e a questão dessas torcidas mais organizadas no Brasil, o espaço quase delas é atrás do gol. Né? O Grêmio, o Grêmio aqui, que o Grêmio brigou para que a Avalanche, né, o espaço tá lá, ninguém mexeu, a torcida sem cadeiras. Exatamente. Então, eu acho que assim, tiraram um certo cartão de visita do Araripe, entendeu? Do Araripe, exato. A interação tá tão bacana, cara, o pessoal aqui comentando, a Ana Augusto aqui, Ana Augusto 8, quero continuar a fotografar a base de graça. Ana, eu já anotei aqui, a gente vai entrar em contato contigo. Quando retomar a base, vamos continuar esse trabalho, sim. O Arantes aqui, que é o Luiz, falou que a gente está procurando alguém para o ar-condicionado e eu vi que houve resposta aqui. Vamos até olhar aqui, ver quem mais mandou. O Breno falando, vamos fazer uma vaquinha, Breno Scardua, fazer uma vaquinha para liberar a geralzinha. Breno, a questão da geral, alguém perguntou a geralzinha. A geralzinha é muito simples, cara. A questão porque é um espaço que necessita hoje tudo é baseado na questão do conforto e acessibilidade. Então ele precisa fazer rampas, colocar banheiros, tem que ter um bar ou um ambulante ali que transite por ali, né? Degraus têm que ser acessíveis também, os degraus têm que ser de um tamanho específico. Lá existe uma legislação toda para isso. Só que toda essa obra tem custo, né? Hoje o clube não tem recurso para fazer aquilo ali, né? E tem
seria muito bacana ter, mas hoje tem-se uma ideia de que o estádio, ele não sendo totalmente ocupado, não tem necessidade de se colocar um dinheiro num lugar a mais, né? Porque ainda tem espaço suficiente dentro do que hoje se permite, né? O Manrique aqui, Manrique Prates falando, Pedro é um cara que não pode ficar afastado do time de forma alguma, é um dos pilares da reconstrução da desportiva. Pedrinho, saudade. Pedrinho, como é que está essa conversa com o pessoal? Tem uma aproximação do pessoal de apoio? Está próximo? Sente vontade, desejo de se aproximar mais, de produzir junto com o pessoal? Como é que o Pedrinho está enxergando isso aqui tudo hoje? Cara, dá para me apresentar amanhã lá no Araí? Cara, rapaz, eu respiro isso, Eduardo, entendeu? Então, assim, eu tenho muitos planos para o clube. A minha trajetória no clube, ela não terminou, pode ter certeza disso. Eu tô muito, muito feliz com o grupo que está, né, pensando na desportiva, com o trabalho de todos vocês lá. Ano que vem, vai ser um ano talvez mais tranquilo, né? E, assim, eu tenho muita vontade de estar mais próximo, de voltar a trabalhar, né? de produzir, né? dentro do clube. Quando falo assim, falando do dia a dia do clube, né? E, enfim, eu acho que, além disso, a gente está num trabalho, Eduardo, de conversar com mais pessoas, né? Aquelas pessoas que eu sei que de uma certa forma ou outra se afastaram, mas que têm uma paixão enorme pela desportiva, né? Então a gente está aí também fazendo esse trabalho. Eu já falei com o Cléo, já falei com o Carlinho, tem 2 irmãos aqui, né, de um laboratório aí conceituado no estado, 2 Grenás, e nós vamos atrás deles também, enfim. E todos aqueles, eu acho que também é o seguinte, não existe também uma regra, né, Eduardo? Eu não preciso te convidar. Se você tem vontade de vir, venha, cara. Venha. Exatamente. Venha. O Cleuto acabou de falar aqui que o Pedrinho está aposentado, tem tempo livre para desportiva. Vamos embora, pô. Aqui, ó, o rapaz da questão do ar-condicionado respondeu aqui, deixou o e-mail dele aqui, é o Matos Renato, pelo jeito é o primeiro nome, deve ser o Renato. Ele falou que o senhor conhece ele, né? Já deixou o e-mail, já está anotado. Renato, se puder depois, pelo direct, mandar o teu telefone, que aí a gente pega o telefone aqui, fica mais fácil por telefone para poder conversar. O Breno perguntou o que precisa para Geralzinha, já falamos. Tem aqui, eu preciso fazer um comentário aqui, aqui, Lete Amaral, né? Eu acho que é a filha do Amaral da Grenamor, não? Do Amaral da torcida, da Grenamor. Então, ela, cara, a gente viu a postagem dela e o pessoal já fez uma entrevista com ela, tá lá no site, ela tatuou o escudo da desportiva no braço. Sensacional, cara. E aí, Pedrinho, isso me remete a uma coisa, que isso é coisa de time grande. Eu vejo os caras tatuando o símbolo do Grêmio, do Inter aqui. Eu tenho amigos paulistas que têm símbolo de Palmeiras, de Corinthians tatuado. Agora, como é que se explica uma menina aí de 19, 20 anos, não sei a idade dela, mas não aparenta muito mais que isso. Como é que explica isso, Pedrinho? Se chegar... Mas ela frequenta a arquibancada desde muito cedo. E eu não sei se ela vai lembrar. Há uns 3 anos atrás, eu peguei um ônibus na Beira-Mar. Ela estava dentro do ônibus, estava vindo do colégio, e eu sentei do lado dela para falar para ela assim, da admiração, né? Porque assim, o Amaral pai é um amigo, um torcedor que sempre vestiu muita camisa do clube, e ela é da arquibancada. Essa menina é da arquibancada, cara, entendeu? De chorar, de sorrir, de acompanhar o clube, conhece o clube. O cara escreveu aí no clube, escreveu a postagem que ela fez, foi fantástica. E há 3 anos atrás, cara, eu encontrei com ela dentro do ônibus e a gente conversou muito. Eu falei para ela algumas coisas que eu gostaria de falar, porque, enfim, então eu acho que é isso aí.
né? E, quer dizer, não precisa essas demonstrações espontâneas de amor, elas são muito, muito valiosas, né? E Muito. ajudam muita gente a trabalhar, quer dizer, é um gás enorme para quem está na linha de frente. E aí eu vou te confessar, Pedrinho, então, até vou entregar aqui dentro do nosso grupo aqui da live e tal, quando eu vi a postagem dela, eu falei, cara, são por essas pessoas que a gente estuda, que a gente se dedica, que a gente trabalha e que a gente quer ver esse clube no lugar que ele não deveria ter saído. Porque Não, claro. esse tipo de demonstração de paixão, de amor pelo clube, cara, tatuagem é uma coisa muito séria. Tá ali para sempre, né? Tá no corpo, né? Então, eu achei sensacional e essa nova geração que vem aí, acho que ela vem para dar continuidade naquilo que a gente está produzindo agora, a gente está plantando uma sementinha, né? A gente ouve muito de que o clube é maior que tudo e todos, né? Então nós somos mero fornecedores de mão de obra para que o clube seja sempre uma potência, seja esse clube grande que é. Então a gente precisa dessas demonstrações também da torcida para nos motivar cada dia mais de poder produzir, além do lado profissional de ser, é a nossa profissão, né? A minha, por exemplo, eu estou fazendo essas lives aqui porque eu gosto e eu me sinto muito bem fazendo isso aqui e tendo essa interação, né? Eu brinco que quando eu cheguei no Espírito Santo, eu não conhecia o Espírito Santo antes de janeiro. Eu cheguei em janeiro e hoje eu já sei mais coisas da Grande Vitória, de pontos turísticos, de pontos de restaurante, de locais em Vitória, do que própria gente que mora aí e não sabia. De história, de cultura, de coisas assim. Por quê? Porque a gente tem que mergulhar e tem que se inteirar onde a gente está. Então, acho muito bacana. Outra coisa que é bacana, começa a surgir o Stingel. O Stingel, ele é espanhol, né, Stingel? Já se colocou à disposição, ele é instrutor de idiomas, pode fechar um programa social aqui para a gente ensinar outro tipo né, de repente, espanhol para o pessoal da base, ou criar um programa social. A minha futura esposa, minha namorada, ela é professora de inglês, a gente pode introduzir também isso. Então, acho que a melhor parte é essa, né, Pedrinho? Mostra que a gente está no caminho certo. Mostra que a gente iniciou um processo novo. E você falou uma coisa muito interessante, essa mescla do torcedor antigo, mais velho, aquele que acompanhava a desportiva lá no Governador Blay, em 63, né? Que viu o gol do Cunha, né? Quando a torcida do Rio Branco já estava comemorando. Esse torcedor também, cara, ele é muito bem-vindo de volta, né? A gente espera muito que essas gerações elas se misturem nessa reconstrução do clube, né? Porque eles vão ser também digamos assim, um combustível para essa rapaziada, né? Então E é a nova geração de dirigente, de comissão também, técnica, de atleta, sei lá, se qualificando e transformando essa paixão em produção realmente de trabalho, ela é maravilhosa. O Breno falando que está atrás do JG, que também tatuou, né, para uma outra entrevista, ou seja, acho que a Letícia vai fazer escola aí na tatuagem da esportiva. O Thiago Faria mandando um abraço aqui, dizendo que o senhor era amigo do saudoso pai dele, Samuel. Porra, claro, nossa. Valeu, Thiago. Grande abraço, meu irmão. Agradecer o Matos aqui, né? Creio que seja Renato o primeiro nome, o contato já está no direct. Cara, muito obrigado mesmo. Renovar a empresa dele. Deixa o telefone da empresa, cara. Vamos fazer o jabá aqui também. Vai nos ajudar. A gente devolve o. Mais do que justo, né, Eduardo? Mais que justo, claro. O Carlinhos Farias falando que é isso, né? Isso nos anima a trabalhar cada vez mais pelo clube. Eu comentei isso também, que são essas ações da Letícia, desse pessoal que vem. Você sabia, Eduardo, só para que o Carlinho é conhecido no meio de futebol como Zenon? Ah, é? Pelo bigode ou pelo futebol? Pelo bigode. Pelo bigode. Mas jogou, hein, Pedrinho? Tu conheceu o Carlinhos, só entre nós agora aqui, que ninguém ouça. Jogou alguma coisa, não? Não, ele jogava muito. Jogava de manhã, de tarde e de noite, entendeu? Joga muito, toda hora. Toda hora. Não, mas ele jogava. Acho que até joga, ele joga no time lá da Caixa, né?
a gente chegou a se enfrentar aí no torneio de futsal, mas eu estava sentindo a panturrilha, não joguei, aí o time dele ganhou, entendeu? Ele é artilheiro. Ele é artilheiro. Que beleza. Né? O Eduardo Matos falando aqui uma coisa muito interessante, e é aquilo que a gente vem falando. O povo capixaba precisa dar mais valor à terra. Eu percebo isso que em alguns locais, em algumas conversas, né? Eu que cheguei agora, o Arantes que chegou agora, o Antônio que chegaram agora, a gente está mais inteirado e com mais desejo de recuperar o futebol capixaba do que própria gente que está dentro do estado, fazendo futebol daquele jeito. Eu tive rapidamente com o Arantes, né? Meses atrás, e assim, e pude perceber isso nele, né? Acho que o Antônio, se for, o que está no clube é o Antônio, né? Não, o Arantes. O Antônio ele tá em Recife. Então foi o Arantes. A gente conversou, eu senti nisso nele também. Foi uma conversa rápida, mas já deu para perceber que ele, enfim, ele tá com esse comprometimento também com o clube, né? E eu fiquei de lá, mas aí veio a pandemia, cara. Eu fiquei de ir pessoalmente bater um papo, a gente vai ter um papo lá mais longo, mas veio a pandemia aí. Deu uma atrapalhada em tudo. O Carlinhos está te provocando aqui, falando que o Pedrinho amarelou. Depois que passar tudo isso, que a gente puder voltar a nos encontrar, nós vamos marcar um grande churrasco e vamos fazer um futebol desse pessoal todo aí, né? Pra gente ver. Não, claro, Gilmar, Léo Oliveira, esses caras vão lá só para fazer a carne assar para nós, né? Nós vamos jogar uma bola lá e eles vão servir a gente. Eu tenho falado, né, que é fé e paciência para passar por isso aí. Fé e paciência. Vai, enfim. Não tem outra solução. Não, claro. Pedrinho, eu tenho que perguntar uma coisa. E essa camisa aí? Essa camisa aqui, eu ganhei com um torcedor da Desportiva, chamado Thiago Nunes, né? Ele é uma camisa, você vê que não tem, é da época que não tinha para patrocinar, a camisa raiz, né? Não, achei fantástico, achei linda essa camisa. Ela é linda. Foi amor à primeira vista, assim. Eu quase que falei assim, cara, me dá essa camisa que eu gostei muito dela. E o Thiago me deu essa camisa, né? Eu falei para eu vi ele com a camisa no jogo, falei, pô, tinha uma camisa linda, maravilhosa, tal, porque lembra a nossas camisas dos anos 70, gente, né? E eu achei, assim, e a camisa de manga comprida, a original, eu acho, Edu, de muito mau gosto, esse negócio de botar a camisa por cima da outra de manga comprida, tirou todo o charme da camisa de manga comprida, né? Então, essas camisas são muito bonitas, né? E era da época que a gente jogava. E aí ele me deu essa camisa. Foi um presente que eu guardo, assim, muito, a sete chaves. Você vê que as minhas fotos são todas com ela. Eu gosto muito. É a camisa 10, né? Muito bacana. O Igor Mota falando aqui, o trabalho de reconstrução do futebol capixaba começa pela Desportiva, a torcida apoia, mas é importante que hajam ações para trazer o público de novo para o estádio. Igor, então vou te dizer que a ação para levar o público para o estádio é o sócio-torcedor, a rede de vantagens que ele proporciona, a facilidade no acesso, a cadeira, por exemplo, é marcada, numerada, é o teu espaço, vai ter uma entrada especial, separada. Então, está se trabalhando para isso, né? A gente precisa, ao mesmo passo que a gente fala que precisa de fé e paciência para encarar a pandemia, a gente precisa um pouquinho de fé e um pouquinho de paciência para essa reconstrução também, para que ela comece a ser um pouco mais visível a partir do momento que o futebol retorne, porque aí a gente começa a mostrar também um pouquinho efetivamente aquilo que está sendo feito. Eu tenho, assim, as ações que envolvem a Desportiva, por exemplo, a Time Mania, pô, vai lá, joga lá, né, arrisca lá uma fezinha lá na Desportiva, marca lá. Eu jogo 2 cartões, pô, entendeu? Então, assim, tudo que envolver a Desportiva ajuda, né? É uma maneira de você estar ali também envolvido com o clube, né? E Pedrinho, para quem não sabe, a Time Mania, ela gera receita para o clube. Essa receita hoje não chega no clube porque ela vai direto para pagamento de dívida fiscal, de um monte de coisa que foi deixado para trás, mas é aquilo. Não veio dinheiro para o clube, mas o clube não precisa tirar dinheiro para efetuar pagamento de dívida fiscal. Exatamente, é uma forma de você ajudar o clube.
né? Então, muito, muito interessante. Vamos ver, o que eu tinha na minha pauta aqui, a gente, né, praticamente encerrou. Pedrinho, deixar, né, um recado final, né, não só para o torcedor, mas para o grupo também, né, dada a tamanha experiência e rodagem no futebol capixaba, eu acho que a Desportiva está de portas abertas, e eu posso falar em nome do grupo e do clube, para aqueles que realmente desejam ajudar, desejam rever a Desportiva, pelo menos disputando o Campeonato Brasileiro, né, que é o que a gente... Porque cansa, jogar só estadual cansa, né, jogar quarta com o Rio Branco, sábado com o Vitória, quarta com o Estrela, quarta sei o quê. Então a gente precisa resgatar isso. Como eu falei no início da live, Eduardo, o torcedor ficou muito mal acostumado, porque jogou 12 campeonatos brasileiros de Série A, outros tantos de Série B, brigando na ponta da tabela para subir de novo, né? Não subimos em 94, todo mundo sabe, né? Aquela tragédia lá do Serra Dourada, né? Enfim. Então eu queria dizer o seguinte: primeiro, o torcedor grená acreditar, comprar a nossa briga aí, no bom sentido, se associar, se tornar sócio torcedor, comprar a sua cadeira, né? Aquela cadeira ali, as cadeiras grenadas sempre foram assim um charme do estádio, né? O envolvimento do torcedor com o clube é super importante. O torcedor não sabe o valor que ele tem, a importância que ele tem, né? Dizer para os meus companheiros aí do comitê gestor que a gente, porra, desânimo nenhum vai fazer a gente sair, arredar o pé desse objetivo. Para aqueles que não chegaram ainda, venham, né? E dizer que assim, a credibilidade que as pessoas que eu estou dentro do clube, no dia a dia do clube, né? O Arantes, o Antônio, o Eduardo, o seu trabalho, a comissão técnica, né? Lá ainda tem lá o Jorginho, que está ainda lá, né? Que é da minha época, o Sergião lá no dia a dia, enfim, a turma toda, enfim. A distância não se tem nenhum resultado, né? Você tem resultado Exato. quando você está próximo, quando você está perto, quando você contribui para isso, até mesmo para você poder cobrar, até mesmo para você poder falar, não é, eu acho que não é assim, eu acho que tem que ser desse jeito, né? E eu sei que em breve eu tenho um sentimento muito de dentro, que em breve a gente vai ver de novo o Araripe em festa, a Desportiva numa escala maior, né? Enfim, onde ela sempre esteve, onde ela nunca devia ter saído. E eu tenho certeza que todo esse projeto vai dar certo, porque quem faz com amor, quem faz com o coração aberto, né? Quem faz com fé em Deus, né? O universo te traz de volta, né? Conspira a favor. Então, a gente tem que pensar aí, né? A gente tem que pensar nisso aí. E, enfim, tem visto fotos lá do Araripe, o gramado está impecável, né? Tem gente, né? O trabalho não para. E, se Deus quiser, quando a gente puder estar de novo juntos, né? Eu tenho certeza que essas duas vagas aí para a Série D, uma vai ser nossa, né? Se Deus quiser, quem sabe como campeão, brigando de novo pelo título, porque a Desportiva precisa e merece estar de volta. O próprio futebol do Espírito Santo, ele precisa que a Desportiva volte a ser de novo a locomotiva que sempre foi, né? Forte, gigante, fazendo valer essa camisa aqui, ó, que é pesada demais, entendeu? Então, né? Eu acredito muito, estou muito, enfim, contem comigo, naquilo que puder ajudar, enfim, eu tô com muita disposição. Pareço um juvenil, aquele garoto lá de 15 anos, lá do Brasil de Cariacica, que é o clube da minha cidade, né? Eu também tenho muito carinho. Aquele garoto lá do Brasil de Cariacica, querendo uma oportunidade na minha esquerda aí agora. Ótimo, maravilha. Pedrinho, te agradecer imensamente, cara. Eu lembrando agora também, a gente voltou com o Dr. Salustiano também. Então, quer dizer, os ícones, quem tem isso para contar e quem tem conteúdo, né, a gente ficaria horas aqui.
te agradecer demais, dizer que, primeiro, particularmente, foi um prazer muito grande, né, conduzir a live com um craque é fácil, né? Eu e o Gilmar aqui, de 5 segurando a bronca e deixando você jogar, pô. Eu quero dizer para você, Edu, que eu vou ter o maior prazer de estar com você pessoalmente, quando a gente puder dar um abraço aí, trocar, né, mais ideias, pode ter certeza disso. Eu venho acompanhando as suas lives, o seu trabalho. Falei pro Carlinhos hoje, falei, Carlinhos, a gente vê no Eduardo um comprometimento, né? Comprometimento com o clube. Porque você poderia estar hoje, né? Não, eu sou preparador físico, eu sou profissional do clube, mas você está trabalhando nesse processo de resgate, né? Que é muito importante, cara. Tá de parabéns. É a questão de estar inserido, né? Eu preciso entender o processo para poder contribuir de uma maneira mais efetiva também. E assim, cara, é o que eu falava para os meus atletas lá, falava para a comissão técnica. Não adianta vir para cá para passar mais um dia. Venha com comprometimento. Hoje eu sei, Eduardo, eu sei que o futebol hoje ele é profissional. Se eu ganho 20 centavos aqui, o clube meu fizer uma proposta melhor na frente. Mas eu falava para os caras, olha só, peguem 30%, faça de conta que você é um cara que torce para ir para esse clube. 30%. Coloca no seu coração quando você vestir essa camisa, cara. Vai dar resultado. Entendeu? Vai dar resultado. Tá? Seja assim, eu sempre tratei os caras como um sócio nosso, né? Assim, porque hoje, Eduardo, eu sei que você também pensa dessa forma, a gente tem que parar de olhar para o atleta só de camisa, calção, meião e chuteira. O atleta ele é um ser humano, ele é um profissional que às vezes ele não dorme bem, a esposa passou mal, o filho tá doente, ele chega no clube mal, e você tem que ter essa percepção, né, para trazer esse cara para dentro, para junto de você, né? E o clube, quer dizer, eu acho que essa interação, mesmo que ele saia depois, mas enquanto ele vai estar ali, cara, ele vai dar o gás dele, como esse grupo aí, né? Tá aí o Gilmar, que foi, porra, enfim, esse grupo de 2012, 2013 que eu trabalhei, o próprio grupo de 2015, que foi um grupo um pouco mais difícil de trabalhar, mas chegamos no vice-campeonato. Eu tenho a convicção de que o senhor Acelora e o Thales não se machucam lá no jogo que nos levou para a final contra o Rio Branco. A gente teria ganho aquele campeonato. Mas, enfim, né? Enfim, valeu. A gente não pode ficar lastimando, porque tinha o adversário do outro lado, enfim. Mas é esse espírito, eu acho que é esse espírito, né, Eduardo, que eu penso. Eu coloco muito isso, eu coloco muito o meu sentimento, porque eu acho que quando você passa esse sentimento para o grupo que você comanda, os caras te dão esse retorno, né? Eles viam aí, a nossa comissão técnica, bicho, era uma comissão técnica muito bem para cima, muito bem humorada, os jogadores chegavam, viu a gente rindo, chegavam na nossa sala, o clima era outro, o ambiente era outro, eu, o Mauro, o Morelato, o Max, o Thiago, o doutor Eduardo, o próprio Jorginho, né? Enfim... Jorginho sorrindo? Às vezes. Quando a gente fala assim, Jorginho, não perdemos nenhuma bola hoje no treinamento. Pronto, ele ficava sorrindo. Aí ele ficava de boa. Ficava de boa. Então, assim, quando você passa isso, entendeu, Eduardo? Quando você passa sentimento para quem você comanda, eles te devolvem isso. Eles te devolvem. Isso aí não tem erro. Exato. Pedrinho, o Valério de Souza aqui está falando que tem um menino de 20 anos, como faz para levar para teste? Valério, por enquanto, sem expectativa nenhuma, até em função da pandemia, a gente não tem a mínima previsão de volta, né? Teve essa reunião com a federação, terão outras, né, para a questão da volta, a gente não sabe também a questão de documento, como vai ficar, tudo ainda é muito, muito incógnita frente à pandemia, né? Mas as redes sociais do clube estão aí, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, tem toda a programação e sempre notícias atualizadas. Eu tenho que dar uma boa notícia e uma notícia não tão boa, né? As nossas lives, elas estão caminhando para o fim, né? A gente tem hoje, encerrando com o Pedrinho, quinta-feira, David Denner, na terça-feira, o nosso maquinista, o Dácio, e eu preciso, e aí vou discutir com o pessoal aqui também, né? O Arantes, o Cleuton, o Pedrinho, o pessoal que está na live,
porque a gente ficou de fazer uma com o Antônio para falar do projeto da base, né? Todo o projeto que a gente tem para a base da Desportiva, acabou que o Antônio pegou esse tal do corona aí, passou mal uns dias, a família dele acabou se contaminando também, a gente teve que adiar e transferir a live dele. Então, de repente, a gente terça faz o Dácio e encerra na quinta com o Antônio para falar da base. Teve algumas perguntas da base aqui também, então, mas está encerrando a questão das lives, encerra semana que vem, né? Por quê? Porque essa é a notícia não tão boa, tão agradável, porque nós temos todo o workshop ainda para terminar a organização, para fazer a gravação com os convidados, né? Para montar as mesas, montar as palestras direitinho, gravar, né? E isso demanda um tempo, e no dia 3 de agosto a gente quer começar a exibição delas. Então, acompanhe as redes sociais, tá bem bacana. Acho que a partir da semana que vem começa a divulgação de nome a nome de quem vai participar, né? Tem grandes nomes do cenário futebol, tem grandes nomes do cenário do Espírito Santo, pessoas que trabalham no Espírito Santo, né? Nós vamos trabalhar e desenvolver o futebol como um todo, não apenas a questão técnica, tática de dentro do campo, mas sim todo o entorno do futebol, questões sociais, questões de categoria de base. Está muito bacana, a programação está muito bacana, né? Então, pessoal, totalmente gratuito, né? Vai ser totalmente gratuito. Essa nossa parceria com a Multivix vai render a chancela da Multivix e certificação. Então, o pessoal vai ter um link para se inscrever, quer o certificado, se inscreve, vai gerar um certificado depois com a chancela da Multivix. Está muito bacana. A gente está tentando, né, fazer com que a gente produza, fora do âmbito das 4 linhas, mas que a gente produza futebol de qualidade, produza conhecimento, produza matéria, produza notícia e produza que o nosso torcedor fique satisfeito com aquilo que a gente vem plantando. Pedrinho, muito obrigado, tá? Foi demais. Ganhamos, eu particularmente ganhei mais 1h e 40 aqui, está fechando, de muito conhecimento, de muita história, de muito bom humor. O Américo falando aqui, sou seu fã, virei fã do senhor também a partir de hoje, né? Obrigado, Américo. Espero que essa pandemia passe, a gente poder realmente dar um abraço, se encontrar, e eu não posso deixar, o Gilmar colocou, eu não posso encerrar essa live sem uma cantoria, Pedrinho. O Gilmar pediu, tem um monte de gente que pediu aí, pô. Que é isso? Pô, tá falando sério, Eduardo? Mas eu sério? Vou cantar, cara. Eu faço um cover aí do Elvis aí na cidade. Eu tenho que ver. Pô, mas quer o quê? 30 segundos, o que o Gilmar pediu aqui, vamos ver, ó. Eu vou cantar então o seguinte, como um bom pitomaníaco que sou, eu vou cantar uma canção que eu gosto muito, do George Harrison, Something, um pouco, tá? Vamos lá. Ótimo. Vamos lá. Something in the way she was me, but treat me like no other lover. Something in the way she was me, you know I'm believing now. You know I'm believing now. Gilmar, se quiser agora tem que pagar. Eu aplaudo. Pedrinho, muito obrigado. Grande papo, grande presença. E a gente vai estar junto aí, tá? Nós vamos estar juntos. Vamos estar juntos, sim. Vamos estar juntos. Pessoal, obrigado para quem acompanhou. É daquelas lives que a gente vai se despedir com um apertinho, porque foi muito bacana. Pedrinho, brigadão. Obrigado a você, Eduardo. Valeu, abraço. Abraço. Deus abençoe todos. Valeu.